Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pode mandar para cá também a sua mensagem. Hoje tem Libertadores da América, hein? Tem o Palmeiras em campo contra o Botafogo lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. As duas equipes que voltam a se enfrentar. Rivais na disputa pelo título brasileiro. Na temporada passada, aquela arrancada do Palmeiras, o Botafogo que pipocou e não podia, né, pipocar naquele momento decisivo da competição. Depois, John Textor, Leila Pereira, as trocas de farpas, né, gerou até uma CPI no Senado. E no encontro mais recente, deu o Botafogo, foi um bom jogo, 1-0 lá no Rio de Janeiro. Agora eles voltam a se enfrentar, mas pela principal competição de clubes do continente. É uma rivalidade aí que vem crescendo nos últimos tempos, é Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Bruno Prado, a bola rola às 21h30 no Rio de Janeiro. A sua expectativa para esse jogo? No Campeonato Brasileiro foi um jogo muito bom, chegou até a ser equilibrado em determinados momentos ali. O que esperar do jogo de hoje entre Botafogo e Palmeiras? Bruno Prado. Bom, eu espero um jogo legal, um confronto grande, duas equipes fortes, duas que estão entre as melhores equipes do futebol brasileiro. E é um confronto muito equilibrado. Acho que em relação à classificação, eu vejo como parecido com o confronto Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil. Dois times um nível próximo, aí cada um tem suas características. O Botafogo é um time mais físico, o Flamengo é um time mais técnico, então o Palmeiras tem um outro tipo de adversário. Mas eu vejo assim na situação do equilíbrio. O que matou o confronto Flamengo e Palmeiras a favor do Flamengo? Os 2 gols de diferença no Maracanã. Então é um confronto que qualquer um que conseguir uma vantagem um pouco maior de 2 gols é praticamente fatal. Acho que o que é o normal para esse confronto? Acho que o Botafogo em casa, que é o jogo de hoje, ele tem um pequeno favoritismo, uma vitória do Botafogo por 1 gol, normalíssimo. Como aqui em São Paulo é o contrário. Também acho que o resultado mais normal aqui em São Paulo é uma vitória do Palmeiras por 1 gol. Se alguém fugir um pouquinho, o Botafogo hoje em casa mete 2, como o Flamengo meteu. Acho que praticamente mata o confronto. Não que seja impossível, o Palmeiras quase levou para os pênaltis. Mas você vê, o Palmeiras jogou bem contra o Flamengo, teve um domínio do jogo e não conseguiu fazer 2 gols. Para ver como é difícil fazer 2 gols, de diferença num duelo muito equilibrado. Então acho que o Botafogo, se ele mete 2 hoje, ele fica muito bem encaminhado. Em compensação, assim, uma vitória do Palmeiras fora de casa, também acho que fica muito difícil o Botafogo reverter aqui. O empate, acho que é normal. Acho que os confrontos são assim, no Rio, se fosse fazer a aposta, você tem a chance, aposta dupla, Botafogo 1 gol de diferença ou empate. E aqui também, Palmeiras 1 gol de diferença ou empate. O que fugir muito disso, eu acho que deixa o confronto muito encaminhado. Se alguém meter mais de 1 gol, encaminha. Se alguém ganhar fora de casa, né, no caso hoje o Palmeiras joga a primeira fora, ele encaminha. Então é um jogo bem equilibrado. O Botafogo está melhor que o Palmeiras, só que tem um ponto, né? Eu acho que o Botafogo é um time que hoje você vê jogar, ele agrada mais do que o Palmeiras. Mas se você olhar os últimos resultados do Botafogo, não são bons. Se eu olhar os últimos resultados, o Botafogo ganhou pouco ali, pega um recorte curto de 5, 6 jogos, ele teve a vitória com o Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato. Isso, só venceu um jogo em 6 partidas, sim. Só 1 de 6. Que até você olha, os jogos, ele não jogou tão mal esses jogos, mas ele só ganhou um jogo de 6. Isso é um sinal, né? Pensando em classificação e resultado, né? Ele empata com o São Paulo no Morumbi, contra o Bahia na Copa do Brasil, ele empata em casa e perde fora, toma 3 em casa do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, perde para o Juventude em Caxias do Sul. Então até um time que não acho que teve uma queda tão grande assim no futebol apresentado, mas ele está com mais dificuldade para ganhar jogos. Então se ele empata hoje com o Palmeiras, é um resultado mais complicado para tentar jogar aqui em São Paulo. Então acho que é um jogo que está bem aberto. Até acho que o Botafogo está um pouquinho melhor, mas não a ponto de colocar o Botafogo como favorito para passar. Acho que o Botafogo tem um pequeno favoritismo no jogo de hoje, em casa, como o Palmeiras tem aqui em São Paulo na semana que vem. Mas é muito igual. O Palmeiras está mais acostumado a decidir. Isso é um ponto, acho, favorável ao Palmeiras. Botafogo, ano passado, quando precisou decidir, se enrolou. O Botafogo há muito tempo não disputa um confronto como esse de Libertadores. Botafogo, a última Libertadores que jogou foi em 2017. Chegou nas quartas, depois não jogou mais Libertadores. Então, há muito tempo o Botafogo não está envolvido num confronto de mata-mata desse tamanho. O Palmeiras toda hora, todo ano o Palmeiras está envolvido nisso. Aí ganha, perde, mas toda hora está competindo. Então, acho que é muito igual. Mas para o jogo de hoje, por ser no Engenhão, acho que o Botafogo tem um pequeno favoritismo para o jogo dessa noite. Ô Mauro, e isso que o Bruno até citou, sobre a possibilidade hoje de uma vitória do Botafogo por 2-0, atrapalhar os planos do Palmeiras, e pode acontecer, né? Fator casa é muito importante, mas fica de lição para o Palmeiras
o que aconteceu na Copa do Brasil, né? O Palmeiras não pode entrar em campo hoje com aquela postura covarde da Copa do Brasil, do jogo de ida lá no Maracanã, o que aconteceu contra o Flamengo. Eu acho que não vai ser assim, não. Eu acho que vai ser mais parecido com o jogo entre os dois pelo Brasileiro. Porque a estratégia contra o Flamengo foi péssima, né? O time não chutou uma bola no gol e acabou tomando 2-0. Então eu imagino que o Palmeiras vai ter outro comportamento hoje. E o Botafogo vai, assim, joga muitas fichas nesse jogo. Acho que a grande questão do Botafogo é que o que é mais importante para o Botafogo, né? O Brasileiro ou o Libertadores? Lembrando o que aconteceu ano passado, né? Perdeu um campeonato que parecia ganho. Então, essa é uma questão importante. Claro, Libertadores é o sonho de todo mundo, ganhar o torneio internacional, mas é um caso bem específico esse do Botafogo pelo que aconteceu no ano passado. Mas vai com tudo hoje. Essa rivalidade meio que forçada, eu acho que não é boa para o Botafogo. Acho que não é boa, não ajuda em nada. Isso gera mais ansiedade, mais expectativa. Entre os dois clubes, um está mais acostumado a momentos decisivos, evidentemente esse é o Palmeiras, não o Botafogo. Ainda está recente a virada lá dentro do Engenhão, do Newton Santos, que acabou enterrando as chances do Botafogo, botando para escanteio. O Palmeiras ali arrancou para o título no ano de 2023. Mas eu imagino um jogo mais equilibrado. Eu acho muito pouco provável uma vitória por 2 gols ali, para um lado ou para o outro. Acho que vai ser bem equilibrado, tanto esse primeiro jogo como o segundo. E imagino um Palmeiras mais parecido com o de domingo e do jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro, há 4 semanas, né? Há 4 quartas-feiras, do que aquele do primeiro jogo da Copa do Brasil, que foi um time acovardado, né? Que não chutou a bola nem na direção do gol. Acho que vai ser um bom jogo, tem tudo para ser um jogo bacana, um jogo legal, tomara que seja, né? E que falem menos de arbitragem, né? Coisa mais chata, né? Que deixe o jogo acontecer e que os assuntos da arbitragem sejam tratados como são, eles são secundários, exceto em casos muito especiais, né? O árbitro de hoje é o Esteban Stoičić, uruguaio. Ele, inclusive, apitou aquele Palmeiras e River Plate, que ficou marcado. O River Plate venceu o jogo por 2-0 aqui em São Paulo, mas não conseguiu avançar. O Palmeiras fez 3 lá na Argentina e foi um jogo que a arbitragem trabalhou bastante. Teve gol anulado, teve pênalti em revisão, teve um monte de coisa, né? Um monte de revisão de VAR, enfim, e ficou marcado por conta daquele jogo o Esteban Stoičić, e hoje ele vai apitar essa partida no estádio Newton Santos, Botafogo e Palmeiras. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Aproveitando aqui esse break para a Rádio Jovem Pan, vou passar as prováveis escalações, começando pelo Botafogo. Deve entrar com John, Matheus Ponte, Bastos, Barbosa, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino e Igor Jesus ou Tiquinho Soares no comando do ataque. Provável Palmeiras para o jogo de mais tarde. O Everton no gol, aí vem a linha com 3 defensores, Gustavo Gomes, Murilo, Vitor Reis, Marcos Rocha como ala aberto pela direita, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Veiga, Caio Paulista pela esquerda, Caio Paulista que ganhou alguns pontos, né, nesses duelos com o Flamengo, porque até então o torcedor estava até estranhando o Palmeiras não escalar, o professor Abel Ferreira não escalar o Vanderlan e escolher o Caio Paulista. O Caio Paulista até que ganhou uns pontos aí, está sendo escalado com mais frequência no time titular. Aí no ataque, Rony e Flaco Lopes. Esse é o provável Palmeiras, também passei aqui o provável Botafogo, Vampeta. Tá aí, jogo grande. Eu participei, cobri os 2 jogos do ano passado, turno e retorno, 2 jogos com cara de decisão. Esse ano também foi um jogo com uma cara de decisão, 2 times na parte de cima. E pela Libertadores não vai ser diferente, Vampeta. Então, esse jogo merece atenções especiais, porque é quase tudo muito parelho, né, Pedro? O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, né, onde teve a incompetência do ano passado de perder e deixar o título para o Palmeiras, né? O Palmeiras é atual campeão brasileiro, está defendendo o título. As 2 equipes são eliminadas quase no mesmo dia na Copa do Brasil. Botafogo pelo Bahia, Palmeiras pelo Flamengo. O Botafogo lidera o brasileiro, o Palmeiras está em 4º. Campos sintéticos, os 2 campos. Não pode reclamar, são 2 jogos em... Porque às vezes fala, quando você não joga, não, leva vantagem. O Atlético Paranaense leva vantagem. Então não tem o que reclamar. Verdade. Sintético no Rio, sintético em São Paulo, né? Treinadores portugueses também. 2 treinadores portugueses. Quer dizer, um confronto que uma das equipes, quem não passar,
vai ficar, até a gente fala, vai ficar, parece que é pouco, vai ficar só com o campeonato nacional, só o campeonato brasileiro. E eu vejo o Palmeiras numa vantagem porque está mais acostumado dentro da sua elenco a disputar esse tipo de jogos, de mata-matas em Copa do Brasil e na própria Libertadores. Pequena vantagem só pela vantagem que o Botafogo não está acostumado de estar surfando essa praia direto. Está gostando, está começando a ficar, eliminou o Red Bull Bragantino, um time que estava com o título na mão, ainda foi para a repescagem, né, por mata-mata da Libertadores. Isso. Você acha até que esse Botafogo é melhor do que o do ano passado? Eu preferia estar na situação versão 2023, sabendo que não perdeu o título, porque estava muito à frente de tudo. Muito à frente, o primeiro turno impecável. Pô, você tinha na zaga o Adriel, você tinha o goleiro lá que foi pro Lyon. O PR. Quer dizer, o time, pô, muito à frente, aí deu aquele amarelão igual o Borussia Dortmund na última rodada lá no Campeonato Alemão. Se você pegasse assim, para qualquer torcedor do Botafogo, você me perguntou, essa situação agora que o Botafogo está, ou a situação ao mesmo tempo no campeonato passado? Estava muito melhor o Botafogo no campeonato passado nessa situação. Disparou. À frente de pontos do Flamengo, do Palmeiras. Então, se você pegar ao mesmo tempo o campeonato, na mesma altura que está agora, o Botafogo, ano passado, estava muito mais à frente. Tem algumas peças que estão jogando bem, se reforçou mais, perdeu. O Júlio Santos estava jogando muito, né? Veloz ali na frente, só que agora o Luiz Henrique está jogando muito, chegou aí reforços. Almada, jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Mas ainda vejo o Palmeiras não está jogando melhor que o Botafogo, mas o Palmeiras é mais acostumado a esse tipo de duelos nesses momentos, pelos últimos anos que o Palmeiras vem vivendo. O Botafogo, no confronto direto com o Palmeiras, só venceu 3 partidas das últimas 14. E, quando a gente pega a sequência do Palmeiras, a nossa produção até separou os últimos 7 jogos do Verdão. Palmeiras que só venceu 2 dos últimos 7 jogos contra o Cruzeiro e também contra o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil. Mas até essa sequência ruim, o Palmeiras vinha fazendo um bom campeonato brasileiro, porque eram 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota para o Fortaleza fora nos 10 jogos antes dessa sequência que eu mencionei aqui. Mas dos últimos 7 jogos do Palmeiras, perdeu para o Botafogo, aí venceu o Cruzeiro, perdeu do Fluminense, perdeu do Vitória, perdeu do Flamengo, empatou com o Internacional, aí ganha do Flamengo o jogo de volta e agora esse empate com o Flamengo mais recente, só que pelo Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1-1. É o retrospecto recente desse Palmeiras do Abel Ferreira, enfrentando o Botafogo do Arthur Jorge, até que num comparativo recente, na sequência mais recente das duas equipes, né, quando a gente pega o desempenho tanto de Botafogo como de Palmeiras, não é assim, nossa, aquele desempenho, mas dá para dizer que o Palmeiras, Mauro, vem apresentando um futebol, digamos, melhor do que o Botafogo, né? Vem numa crescente, por mais que tenha sido eliminado da Copa do Brasil. Os 2 últimos jogos do Flamengo foram bons, né? Antes vinha numa sequência bem ruim, né? O Palmeiras vinha perdendo jogos, teve um recorte aí de 4 derrotas em 6 jogos, um empate com uma vitória, e depois aí empatou com o Inter, foi um segundo tempo aceitável, primeiro tempo fraco. Aí jogou boa partida contra o Flamengo, novamente no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, no Rio. O Botafogo jogou muito desfalcado também no final de semana, né? Na partida contra o Juventude, né? A mobilização para esse jogo vai ser bem outra. Eu vejo muito equilíbrio, acho que vai ser bem equilibrado, um confronto tem tudo para ser bem parelho, né? E acho que a grande questão que eu acho que deveria preocupar os botafoguenses é justamente essa pilha exagerada que pode vir em função dessa rivalidade forçada, que nasce a partir do dono do Botafogo, né? Aquela coisa, aí a presidente do Palmeiras, acho que vai para o Rio, mas não vai para o estádio. Por que não vai para o estádio? Deve ter lá um camarote para ela, sempre tem, né? Para a diretoria visitante, né? O jogo agora o problema agora, né? O jogo mais recente... Mas foi com o governador, né? Foi o camarote do governador, não podia passar segurança. Isso foi aqui em São Paulo. Não. A Leila lá no Rio agora. Teve isso mesmo. Ela teve que dar a volta. Que passar pelo público, né? Para poder acessar o camarote. Porque é o governador, o camarote do governador, a segurança... Pode chegar lá com segurança, duvido que alguém vai fazer alguma coisa com ela, ou que vão agredir. Só que faltava. O Botafogo tem que ter condições de oferecer segurança para o presidente do Palmeiras e acho que ela deveria, o direito dela estar no estádio. E no jogo mais recente lá no Newton Santos teve aquela cena, né, ridícula, né? Que já gerou, inclusive, os bonecos do Reginaldo, da Leila.
Exato. Gerou até punição para o Botafogo já, né? Enfim, mas coisas erradas acontecem também. Também tem torcedor do Palmeiras que escora torcedor visitante aqui na esquina do estádio, né? Para pressionar. Enfim, tem muita coisa errada que acontece diante de omissão, às vezes, da polícia e de afins, né? E até para evitar, talvez, um encontro também, acho, Leila e Textor, né? Acho que ela não quer esse encontro. Sim, mas assim, eu acho ruim. Começa um caminho assim, a presidente do Palmeiras não pode ir no estádio, não se sente segura. Aí o outro vai vir no outro estádio. Cara, já tem torcida única, nem o dirigente pode ir, eu acho que é isso que eu quero dizer. Sim. Uma coisa, um caminho meio perigoso, sabe? Daqui a pouco não pode ter ninguém no estádio, nem o dirigente, nem a comissão técnica, a parte da comissão técnica que não fica no banco, né? Profissionais, por exemplo, pessoal de análise de desempenho e tal, que faz os vídeos, né? Que fica sempre lá em alguma cabine, em algum local. Daqui a pouco pode mais ninguém, sabe? É isso que eu quero dizer. Começa assim. É torcida única, agora o dirigente não se sente à vontade para ir. Eu acho um absurdo. Eu acho que o Botafogo tem que dar condição para que ela vá ao estádio, por que não? E o Botafogo deveria reagir também a isso. Falar assim, não, venha que você vai ter toda a segurança. Essa seria a obrigação do Botafogo. Não vou e tal. Venha sim, porque não vai acontecer nada contigo. E o mesmo no jogo de volta. Deveria ser assim, né? A gente vai caminhando cada vez mais na direção de uma intolerância, de uma, sabe, não aceitação do adversário. Então, um dia que não vai ter nem adversário em campo, então. Vai jogar sozinho. O time vai entrar para jogar sozinho, que não pode ter ninguém do outro time. Bizarro isso, eu acho muito ruim. É isso, né, Bruno Prado? Você citou essa possibilidade de vantagem que o Botafogo tem, talvez, no confronto de logo mais, por conta do fator casa. E o Palmeiras, a gente também discutiu muito naquela semana contra o Flamengo, postura defensiva, que vai ter postura defensiva. Hoje vai ter que alinhar muito bem, né? Essa questão da postura defensiva, as subidas ao ataque, porque o Botafogo é um time muito físico, muito veloz no contra-ataque, especialmente com o Luiz Henrique, perdeu o Júnior Santos, mas é muito veloz no contra-ataque. Vai ter que sair para o jogo, não tem jeito. Não pode ter a mesma postura covarde daquela partida do Maracanã, mas também tem que ter preocupação com o sistema defensivo e com as possibilidades de contragolpes do Botafogo. O Palmeiras fez um jogo muito ruim no Maracanã contra o Flamengo e com certeza eles estão se preparando para fazer algo melhor, né? O Palmeiras ficou muito atrás e não conseguiu sair de trás contra o Flamengo. Permitiu que o Flamengo ficasse quase o tempo inteiro com a bola no campo de ataque. E é um time que tem muita qualidade. Você dá a chance do Flamengo ficar com a bola perto do seu gol durante quase todo o jogo. A chance de tomar gol, de perder o jogo, ela é muito grande, como aconteceu. Tomou 2 gols e ali, para mim, o confronto foi encaminhado para o Flamengo, independente do que o Palmeiras fez aqui. Já seria uma tarefa muito difícil. Se o Palmeiras ainda tivesse feito mais um gol aqui, ainda teria pênaltis, ainda poderia cair nos pênaltis. Então, quando num confronto como esse, equilibrado, você sai 2 gols atrás, é muito difícil de você reverter. Então, acho que o Palmeiras hoje será diferente. Pelo menos vai tentar. O Botafogo deve pressionar a saída de bola muito forte. O Botafogo tem essa característica, jogadores mais físicos, vai tentar empurrar o Palmeiras para trás e o Palmeiras vai ter que se virar para sair de trás, ficar mais com a bola, tentar desacelerar o jogo, de preferência fazendo isso com a bola no pé. Se deixar o jogo muito acelerado é favorável ao Botafogo. Então eu imagino um Palmeiras tentando tocar a bola em alguns momentos, invertendo ele, Palmeiras tentando marcar mais à frente em alguns momentos para evitar que o Botafogo fique perto do seu gol. Então, claro que o Botafogo terá a iniciativa, o Botafogo muito provavelmente terá mais a bola, o Botafogo deve ter mais finalizações, mas o Palmeiras tem que jogar. Tem que jogar, coisa que não conseguiu fazer no Maracanã, no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então deve ser uma postura diferente. E o Palmeiras é muito pouco, né? Porque as coisas mudam muito rápido aqui. Nesse ano eu não vejo nenhum time, se pegar a temporada 2024 desde o início, eu não vejo nenhum time claramente no futebol apresentado. Não, esse é claramente o melhor time do Brasil em 2024 até aqui. Não tem. Assim, tem momentos. Aí tem momentos que você fala, agora o Flamengo melhorou, tá bem. Não, agora o Palmeiras, não, agora é o Botafogo, agora é o Cruzeiro que tá bem, agora é o Fortaleza. Acho que não tem um time que ficou claro, não, esse é o melhor time de futebol, que jogou mais, esse é o time que jogou mais bola até aqui em 24. Então alterna. Mas o Palmeiras, nesses períodos curtos e de times muito irregulares, para mim os 3 últimos jogos foram positivos, nada fora do comum. Mas já contra o Inter no segundo tempo foi um pouquinho melhor. O jogo de volta contra o Flamengo foi bom. E o jogo do final de semana contra o Flamengo pelo Brasileiro também teve bons momentos. O Palmeiras está dando alguns sinais de melhora, pelo menos nas 3 últimas partidas. Não é nada ainda muito consistente, mas deu alguns sinais mais positivos do que vinha dando antes.
Até um exemplo disso, o Botafogo vinha numa sequência de 8 jogos de invencibilidade e agora só venceu uma partida de 6. E o Palmeiras só venceu uma partida de 5, que foi justamente o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, jogo de volta aqui em São Paulo. O Palmeiras que viajou ao Rio de Janeiro com 3 reforços: Zé Rafael, Estevão recuperado e Felipe Anderson, que não jogou as partidas mais recentes com um trauma no olho. Um reforço importante, principalmente do Estevão. A gente tem até os números aqui do Estevão como um dos grandes atletas sub-23, com essa idade sub-23 aqui do futebol brasileiro. Um dos melhores jogadores, né, em atividade neste momento aqui no Brasileirão, pelo menos até a lesão dele. E teve 2 lesões em sequência. O Estevão teve uma entorse no tornozelo e no joelho, voltou em uma semana. Entrou em campo contra o Vitória, voltou a se lesionar e essa lesão agora levou mais tempo para a recuperação do Estevão. Mas a gente tem os números dele, ó. O Estevão, entre os jogadores sub-23 do Brasileirão, é o primeiro em participações em gols, pelo menos até a lesão. O primeiro em gols, 5. E são 9 participações para gols. O primeiro em assistências, com 4. O primeiro em finalizações realizadas, 42 finalizações. O primeiro em finalizações no gol, 15. O primeiro em ações na área adversária, 64. O terceiro em dribles certos, 35. E o Estevão participou de quase 1/3 dos gols do Palmeiras no campeonato. O Palmeiras tem o 5º melhor ataque da competição e o Estevão participou de 1/3. É muita coisa, Vampeta. E o time sentiu muito a falta desse jogador, que é especial, que já foi inclusive vendido ao Chelsea e que é uma das joias aqui do futebol brasileiro, Vampeta. Estava vivendo um grande momento, né, antes de se lesionar, né? Era o atleta decisivo ali do ataque do Palmeiras, que fazia jogadas individuais, marcando gols, né? Aí sofre a primeira lesão, machuca, volta de novo, tem a lesão. Hoje, de repente, pode estar em campo, né? Se tiver, com certeza, se estiver inteiro, faz a diferença, porque é promissor mesmo, muito habilidoso, vai pro drible, vai pro individual, né? Cria jogadas. E se estiver inteiro, o Palmeiras ganha muito com ele, né? A saída dele, ficava faltando aquele cara que pega a bola no individual, que tem a qualidade técnica, né? E o próprio Felipe Anderson também, que foi contratado para estar nesse momento, nesses jogos, né? Todo mundo, o Zé Rafael voltando também, quer dizer, o Abel pelo menos vai ter a sua cavalaria, alguns guerreiros aí que estão se recuperando e que podem ajudar muito, né? Que fez muita falta. Já do lado do Botafogo, o professor Arthur Jorge pode contar com o retorno do Tiquinho Soares, recuperado de uma lesão no joelho. E também tem outra novidade, que é o Matheus Ponte, já que o Damian Soares, ele tentou forçar uma saída do Botafogo, está tentando forçar uma saída, foi afastado do grupo do Botafogo, então oportunidade hoje para o Matheus Ponte. O Tiquinho Soares, que marcou gol na vitória, foi o responsável aí pelo gol da vitória do Botafogo no duelo mais recente entre as equipes. No ano passado também ficou marcado porque desperdiçou aquela cobrança de pênalti, mas em São Paulo fez o gol também da vitória do Botafogo. Bruno Prado, retornos importantes dos dois lados, tanto de Palmeiras como de Botafogo. O Estevão é um jogador que vinha se destacando no Palmeiras até essa sequência, né? 2 lesões seguidas ali de tornozelo. A primeira, inclusive, contra o Botafogo, lá no Campeonato Brasileiro. A derrota por 1-0, é um jogador que faz muita diferença hoje. É o cara que você pode esperar algo diferente hoje no time do Palmeiras, é o Estevão. É um jogador que rapidamente foi ganhando seu espaço, já está até vendido, e é um jogador fundamental no Palmeiras. E o Botafogo, eu considero que os dois diferentes mesmo do time ali, em comparação com outras equipes, né? Os dois que fazem diferença são o Luiz Henrique e o Tiquinho. O Tiquinho teve um momento fantástico ali no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, fazendo muitos gols, depois caiu de produção, mas é um bom centroavante. Acho que os caras do Botafogo um pouco acima são esses dois. O Thiago Almada ainda precisa de um tempo para a gente ver o que ele vai render aqui, ainda foi muito pouco que ele jogou pelo Botafogo. Então ter o Tiquinho de volta é bom. O Igor Jesus vem jogando, vem bem. Vamos ver se o Tiquinho vai iniciar ou não. E o Luiz Henrique é um diferencial grande. O Luiz Henrique é um jogador de força, de velocidade, de drible que faz gol. No ano passado o Botafogo tinha nas pontas ali o Júnior Santos, que esse ano teve bons momentos, mas machucou. Tinha o Vitor Sá,
tinha até o Segovinha em alguns momentos. Então o Luiz Henrique, eu acho ele bem melhor que todos esses aí. Inclusive em relação ao Júnior Santos. O Júnior Santos é um jogador importante, um bom jogador, mas eu via mais como um jogador em um ótimo momento do que assim, um jogador realmente acima. Ele é um bom jogador, ele seria útil em qualquer time do Brasil, mas acho que o Luiz Henrique está num patamar acima. Ele é um cara que pode fazer diferença no jogo, como fez, né, no Botafogo e Palmeiras do Campeonato Brasileiro.